Olá, seja bem-vindo ao Tribuna Unitoledo, o seu canal universitário de comunicação jurídica. E hoje está aqui comigo o professor mestre do curso de Direito, Valdir Garcia dos Santos Júnior, que vai debater com a gente sobre o tema A Influência das Redes Sociais nos Contratos de Trabalho. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Guilherme. Boa tarde a todos. Pois é, professor, é comum a gente encontrar pessoas utilizando smartphones no dia a dia, né? E no local de trabalho também. Por acaso existe alguma lei que rege esse comportamento do empregado com a utilização do celular? Guilherme, não existe uma lei disciplinando a utilização do celular no ambiente de trabalho. O que existe é uma legislação trabalhista que regula todo o contrato de trabalho. Hoje, a utilização dos smartphones em todo o ambiente é uma realidade. Então, isso acaba também refletindo ou sendo levado para o ambiente de trabalho. Então, nós temos, de um lado, uma realidade e algo um pouco mais clássico, que é o contrato de trabalho, e acabamos tendo, às vezes, um choque em relação a isso. Uhum. Ou seja, empregados utilizando os seus smartphones, principalmente para navegar em redes sociais, no período em que deveriam trabalhar. E como que o empregador pode lidar com isso, né? Esse possível conflito? A questão no contrato de trabalho é o que da necessidade do empregador em relação à prestação de serviços, né? Às vezes você não necessita de uma dedicação plena do empregado, de uma atenção plena durante todo o contrato, durante toda a jornada, durante todas as 8 horas que o empregado está trabalhando. E às vezes você precisa disso. Então tudo vai depender do tipo de prestação de serviços que é dada. Então o empregador que sente o prejuízo dessa utilização do empregado de redes sociais, de smartphones dentro do ambiente de trabalho, ele deve inicialmente informar o empregado sobre as regras do contrato. Ou seja, dizer que naquele ambiente, enquanto ele não estiver no seu intervalo entre a jornada, ele não vai poder utilizar o celular. Então, cabe ao empregador colocar esse tipo de regra. Uhum. E cabe aí também ao empregador até uma possível dispensa se essa regra não for cumprida? Nós temos várias regras gerais dentro de um contrato de trabalho, no qual o empregado ele tem a obrigação de prestar o serviço a contento, o empregador tem a obrigação de pagar por esse serviço e cabe ao empregador, como eu disse, colocar as regras. Quando o empregado deixa de cumprir uma regra específica destinada a ele ou deixa de cumprir uma regra geral colocada para todos os empregados, ele comete um ato de indisciplina ou de insubordinação. Quando o empregado deixa de trabalhar e para ficar navegando em redes sociais por meio do seu smartphone ou computador que seja, ele comete um ato chamado ato de desídia. Ou seja, a reiteração desse ato, uma vez avisado pelo empregador, colocadas as regras pelo empregador, pode implicar numa dispensa por justa causa. Tá certo, professor. E agora nós temos algumas questões, algumas perguntas dos universitários aqui do Unitoledo. As empresas em que o colaborador utiliza de equipamento com internet para o desenvolvimento das funções de trabalho, podem proibir as redes sociais? Ele tem acesso à internet, mas não pode acessar o Facebook, por exemplo. Isso é permitido? É possível ao empregador colocar isso como regra. Ou seja, eu utilizo lá um computador para desenvolver as minhas atividades normais. Mas, logicamente, às vezes não é ligada a uma rede social especificamente. Uhum. Se a utilização dessa rede social desviar o foco do trabalho, o empregador ele pode proibir o empregado de estar utilizando, pelo menos no momento em que ele deveria estar efetivamente trabalhando. Quais são as recomendações para o empregador que se encontrar nessa situação com os colaboradores, de conflito, talvez que ele pode estar percebendo uma queda no rendimento? A primeira providência é conversar com o empregado, expor que a sua produtividade foi reduzida em relação a essa utilização. O empregado ele tem que perceber que ele está recebendo para trabalhar. Então o empregador ele pode cobrar isso. Uhum. E outra questão que deve ser observada em relação a isso é que o empregado ele acaba produzindo prova contra ele mesmo. Ou seja, à medida em que ele vai navegando nessas redes sociais, às vezes ele vai deixando vestígios por ali. Então ele vai curtir uma foto num lugar, ele vai comentar um outro post, ele acaba deixando fica tudo salvo no histórico, tudo, né? É público, né?
salvo algumas exceções de restrição, acaba sendo público. Então, o empregador ele pode utilizar isso também como meio de prova depois que o empregado ingressar com uma ação trabalhista. E para esse empregado que talvez tenha ali seja mais ligado às redes sociais, o que o senhor recomenda, assim, de ser um pouco mais prudente? Que ele tenha parcimônia, né, na utilização, e que ele utilize no momento destinado ao lazer, se ele utiliza as redes para lazer, porque às vezes faz parte do trabalho. Então, que ele deixe o lazer para o momento do lazer. Tá certo. O senhor quer dizer mais alguma coisa? Tem alguma consideração? Acho que em relação a isso, um cuidado também que o empregado tem que ter e o empregador também, na verdade, como o contrato é bilateral, os dois têm que ter esse cuidado, é que hoje é comum você ter no ambiente de trabalho, em todos os ambientes possíveis, familiares e tudo mais, nas redes, às vezes, grupos. Né? Então, nesses grupos, você acaba se soltando um pouco mais do que seria o normal, acaba falando um pouco mais. Isso também pode ser utilizado como meio de prova. Né? Uma parte ofendendo a outra, de repente uma brincadeira, algo mais vexatório, ele pode ser levado também numa ação trabalhista. É aquela história, né? Não publique nas redes sociais que você não diria na vida real. Né? Exatamente. Tá certo, professor. E você pode acompanhar as edições anteriores do Tribuna em Toledo nas nossas redes sociais. Participe com a gente, envie e-mails e sugestões para o Tribuna Unitoledo. Professor, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Agradeço, né? E essa edição do Tribuna Unitoledo termina agora. Muito obrigado e até a próxima.